Não é porque você botou uma nota de rodapé no final do artigo que você não roubou aquele artigo de outra pessoa. E aí pessoal, beleza? Alguns de vocês devem ter visto que eu falei no Twitter que um artigo meu foi roubado e colocado em outro site, né? O que exatamente que aconteceu? Eu peguei o nome do meu artigo e por motivos ali de pesquisa, eu estava pesquisando palavras-chave, enfim, coloquei ele no Google e achei o artigo em outro site. Curioso, claro, cliquei para ver que diabos meu artigo estava fazendo em outro site. Eis que quando eu entro, ele está copiado e colado na íntegra, 100%, o artigo foi completamente copiado sem mudar uma palavra. E no final do artigo, numa notinha de rodapé pequena, tinha lá fonte 2 bits. Então você lê o artigo inteiro pensando que é da pessoa que postou, não da pessoa que realmente criou ele. E talvez você termine de ler o artigo e passe batido por aquela notinha, porque aquilo ali já não faz mais parte do artigo, já acabou, já encerrou o artigo antes, e você provavelmente vai passar batido por ali. Tanto é assim que depois eu encontrei outro artigo de uma menina que falou sobre esse artigo que a outra menina me roubou. E aí ela referenciou, porque a fulana deu tantas dicas legais e tal. Não, querida, não foi a fulana. Só que ela referenciou a fulana porque a fulana me roubou. E essa menina aqui não percebeu que quem era o dono do artigo era eu. O site dessa menina é basicamente uma compilação de artigos, que provavelmente imagino que ela tenha gostado de outros sites, e que ela copia e cola, botando a fonte no final, como se isso fosse eximir ela da culpa de que ela está roubando, usurpando o trabalho dos outros. Pensa assim, ao invés de ser um site com artigos escritos, fosse um canal do YouTube. Digamos eu crio um canal de tutoriais do Photoshop. Eu vou lá no YouTube, pego os principais tutoriais que fizeram mais sucesso, os mais populares, baixo os vídeos, e upo tudo no meu canal como se fossem meus tutoriais. Até posso botar a fonte ali no final da descrição, no fim da descrição, quem sabe, talvez alguém leia um dia. Mas eu upo como se fosse meu. O que o YouTube vai fazer, cara? O YouTube vai, obviamente, tirar o meu canal do ar. Ou pelo menos meus vídeos vai tirar do ar porque eu sou um plagiador. Na vida real, esse tipo de prática também teria sanções, é claro. Imagina se eu pego e crio uma exposição de arte. Só que em vez de botar arte minha, eu pego as principais artes dos outros, os quadros, faço cópias e colo lá. Ou um exemplo que cabe perfeitamente aqui, imagina eu pego o livro de outra pessoa, tiro a capa dessa outra pessoa, boto uma capa minha. Eu que fiz a capa minha, tá escrito Pedro na capa e tal. Depois que a pessoa terminou de ler o livro, lá no final, na última página, tem um negocinho no canto assim, ó, fonte e o nome do autor. Obviamente eu seria processado por roubo de propriedade intelectual, provavelmente teria que pagar uma multa desgraçada, talvez até pra cadeia, não sei como é que é a legislação, mas barato certamente não ia passar. Só que na internet é difícil controlar isso, porque não tem alguém que tem autoridade de ficar tirando sites do ar, e é muito difícil também ficar controlando exatamente a cópia de conteúdo, né? Então, infelizmente, essa prática de copiar trabalho dos outros, principalmente artigos escritos, né, textos, se difundiu pela internet, a gente vê muito disso. Inclusive, esses dias eu estava vendo uma página do Facebook com muito sucesso, ela tem 500 e poucas mil pessoas, em que o site dessa página é basicamente também um recorte de artigos que ele gosta de outros sites. Digamos que 70 a 80% dos artigos que ele coloca lá no site e depois divulga na página dele de 500 mil pessoas, são artigos que ele copia de outros sites. Assim, eu sei que tem gente que pensa que isso é válido, né? Mas eu tô falando do meu ponto de vista como autor. Eu sou o autor da parada e eu não autorizo e não quero que meu post seja divulgado na íntegra desta forma, nesses termos, em outro lugar. Então eu acho que a minha vontade deveria ser respeitada, afinal fui eu quem criou o conteúdo. Se a pessoa gostou muito do que eu falei e quiser compartilhar meu conteúdo, obviamente que existem formas melhores de se fazer isso. Por exemplo, compartilhando com um botão de compartilhar. É óbvio, não preciso copiar o artigo da outra pessoa, não é mesmo? Ou se a pessoa achar que deve roubar o artigo inteiro, não, vou copiar porque eu acho que não tem problema copiar. Dá de fazer isso de forma menos escrota. Por exemplo, em vez de botar só a fonte no rodapé bem pequenininho, por que você não bota antes do artigo uma explicação dizendo que aquele artigo foi extraído de tal site? Ou porque simplesmente não pergunta pro autor, fulano, posso pegar o artigo do seu site? Talvez o fulano nem se importe. Talvez ele se importe, como eu me importei e como eu já vi outras pessoas se importarem também. Uma vez eu vi um artigo muito legal sobre empreendedorismo em outro site, entrei em contato com a autora pelo Twitter, perguntando se eu poderia traduzir aquele artigo e botar no 2 bits. A pessoa falou, não, infelizmente eu tenho um contrato de exclusividade com esse site, portanto meu conteúdo não pode ser divulgado em outro lugar. Talvez você já conheça um blog chamado Wait But Why. É um blog incrível em inglês, assim, fenomenal. E uma vez eu li um artigo lá e fiquei, caralho, eu queria ter escrito esse artigo, não botaria nem tiraria nenhuma vírgula, tá perfeito. Eu quero ele em 2 bits. Mandei um e-mail. Galera, posso traduzir e botar em 2 bits? O que eles me responderam? Muito cordialmente. Não, cara, não pode. A gente tá fazendo nosso site em português
e por isso a gente não quer que o conteúdo seja colocado dessa forma em outros sites. Perfeito? O autor não quer que eu publique o trabalho dele, por que que eu vou achar que eu tenho o direito de ir lá e copiar o trabalho dele? Eu não tenho. Então basicamente, eu não gostei como autor, não queria que meu artigo fosse publicado daquela forma. Não acho que é justo você pegar o material de outra pessoa e fazer dessa forma. Tem métodos melhores de se fazer isso, mesmo se você quiser copiar na íntegra, como eu citei anteriormente. Mas teve outra vez que eu botei essa discussão no Twitter e até pra minha surpresa, várias pessoas defenderam essa prática. Não defenderam, na real, não defenderam, mas meio que algumas pessoas disseram tipo, eu não faria isso, mas não acho errado. Ou, não é a prática mais bonita do mundo, mas se a pessoa te deu a fonte ali, não tem problema. O que você acha, cara? Você ficaria puto como eu se fosse você o autor? Ou você acha que mais a internet é uma coisa de compartilhamento mesmo, e se tá na internet, você já colocou ali, tem que saber que esse é o tipo de coisa que vai acontecer, e mesmo se alguém copiar seu conteúdo sem permissão, são assim que as coisas são mesmo. Enfim, cara, me conta o que você achou, e acho que dá pra ver que eu tô meio puto, né, tô meio indignado, mas infelizmente eu não gostei do jeito que foi feito, e queria saber o que você acha, beleza? Então deixa aí nos comentários, vai ser bacana discutir esse assunto com vocês. Muito obrigado por ter assistido essa desabafo aqui em vídeo, beleza? Valeu, falou!